Tcharam! Ao vivo! Mais um dia, mais uma noite, 21 horas, live da hora nona da Igreja Batista Guaranhões, ao vivo no Instagram e depois repostado no YouTube e também no Facebook às vezes. Então, o nosso convidado especial desta noite, que já está entre nós, é o pastor Marcos Galdart. Pastor Marcos, tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor Mano? Bom demais! E aí, meu querido? Como é que tá aí o nosso Recife? Recife. Recife está bem, com a graça de Deus, né? Caminhando essa luta aí contra a Covid-19, contra essa pandemia terrível que assola o nosso país, né? E como é que tá a dinâmica de volta aos cultos aí? Muitas igrejas, algumas igrejas, melhor dizendo, já voltaram às suas atividades presenciais. A nossa igreja ainda não voltou. Semana que vem nós devemos conversar sobre isso com a nossa liderança e procurar tomar uma decisão a esse respeito. Tá? Pois é. Temos um Aqui grupo... também nós ainda não retornamos e não pensamos ainda nessa possibilidade, até pela posição que eu ocupo na denominação aqui, né? Estou como presidente da Ordem dos Pastores aqui do Estado, então acaba... E a nossa igreja aqui, ela tem uma relevância muito alta na internet, é uma igreja muito exposta. A gente faz muita coisa na internet, então está muito exposto. E aí a nossa liderança e eu também, a gente tem um certo temor de que aconteça alguma coisa e a mídia, né, possa pegar isso e reverter e tentar nos culpar, enfim, né? Polarizar uma hoje coisa, politizar uma crise, e aí a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Hoje nós temos uma permissão do governo, né, para reabrir. Né? Sem essa permissão, a gente não faria isso, nem pensaria nisso, em momento algum. Né? Mas o governo do estado de Pernambuco já permite que as igrejas reabram. A orientação aqui é que templos que tenham até 1.000 lugares, só podem se reunir com no máximo 50 pessoas. Com mais de 1.000 lugares, que é o caso do nosso templo, poderia ser com 300 pessoas. Né? Então, a gente... mas mesmo assim, essa permissão veio lá mais ou menos no meio do mês de junho, né? E nós reunimos primeiramente um grupo de médicos da nossa igreja e pessoal da área de saúde. Todos eles recomendaram: não abram nesse momento. E várias outras igrejas nos acompanharam e permaneceram com os templos fechados, né? E no nosso caso a gente ficou assim. Aí tomamos a decisão de aguardar um mês para reavaliar a situação, não para abrir, para reavaliar. Então semana que vem a gente cumpre esse mês que havia sido combinado e deveremos nos reunir para reavaliar, primeiramente com os médicos e depois com o conselho da igreja. Tá certo. Que Deus possa, então, iluminá-los, né? A gente tem orado bastante. Amém. Meu querido, eu sei que você foi pastor durante um bom tempo em Madureira e agora está aí na Capunga, em Recife, uma igreja histórica, clássica, né? É como
a igreja ali de Itacuruçá está muito ligada ao Seminário do Sul e toda a questão ali. A igreja da Capunga também está muito ligada ao Seminário do Norte. Então, são duas igrejas que acabaram se tornando referência para os batistas pela proximidade e pelo relacionamento que sempre tiveram com a denominação, com os seminários e com tudo que envolve os batistas brasileiros, né? Então, assim, a igreja da Capunga é um negócio... quando eu fui em Recife, eu fui skatista profissional por um tempo, morei em São Paulo, e dividi apartamento com um colega de equipe que era de Recife. É bem provável que o senhor não saiba, mas um dos primeiros skatistas profissionais do Brasil é de Recife. É um pernambucano que se profissionalizou em 1989, chamado Marcelo Agra. E ele foi, depois que ele parou de andar, aposentou e abriu uma empresa, uma fábrica de shapes, aquela madeira do skate. Sim. E depois ele veio para São Paulo para expandir o negócio, e aí ele me contratou como um atleta patrocinado por ele. E esse rapaz do Pernambuco era parte da equipe, e pela amizade nós então fomos morar num apartamento, dividindo um apartamento no centro de São Paulo. Moramos juntos assim, né, dividindo com outro rapaz do interior. E aí o pessoal que vinha do Rio ficava por causa de mim, o pessoal que vinha do Nordeste ficava lá em casa por causa dele. E andei aí com os skatistas, não sei se até hoje ainda ficam, mas na Praça dos Correios, fica ali muitos skatistas, aquela coisa, né, ali, coisa de rua, né, pessoal morador de rua, tem um pessoal que faz aqueles movimentos e tal, ilegais, e o skatista fica misturado naquilo ali, na Praça dos Correios. Andei naquela mini ramp, uma rampa que tinha em Boa Viagem, eu não sei se ainda tem, e rodei aí conhecendo por causa do Chico Science, né? Eu, por causa do skate, tive acesso à música e aos músicos do underground, da música, que era muito misturado com skate e tal. E o Chico Science era presença marcante nessa música underground e tal. E aí fui lá andar nos lugares, vi lá onde foi o acidente dele, lá no bar do Roger, onde ele ficava e cantava. Então rodei aí Casa Amarela, Casa Caiada, peguei onda com o pessoal lá pro outro lado de lá. Não pegou tubarão não, né? Não, num lugar lá que não tem, quase não tem. Quase não tem. Lá pro lado de Porto tem umas praias mais tranquilas e tal, né? Mas, enfim, essa cidade é uma cidade encantadora, é uma cidade muito bonita, e tem aí essa igreja. E eu lembro que eu fiz questão, perguntei para um taxista, né? E fui lá na Capunga para ver. A igreja estava fechada, óbvio, era um dia à tarde, mas eu quero ver a igreja da Capunga, porque o meu pastor lá no Rio, o pastor Nilson de Marzio, que tocava violino, escrevia para o Jornal Batista. Volta Redonda? Volta Redonda, central de Volta Redonda. Ele me batizou, meu pastor. Nilson de Marzio. Então, diretor muitos do Jornal Batista? Isso, tem pedigree, rapaz. E aí, pastor, eu ouvi lá em nossa igreja, era uma extensão também do Seminário do Sul, então, Russell Shedd, aquela turma boa, o Fanini, né? Pastor Ximenes, que era auxiliar do Fanini, que agora é minha ovelha, aposentou e veio morar em Vila Velha e congrega aqui na igreja. Olha que privilégio eu tenho. E muitos nomes assim do Brasil Batista passaram pela nossa igreja em série de conferências. E eu sempre ouvia falar, pastor fulano de tal, que foi pastor da Capunga, ou que é pastor da Capunga, que estudou no Seminário do Norte e pastoreou auxiliar durante um tempo na Capunga. Esse nome, Capunga, é um nome marcante, né? Então eu falei, eu tenho que ir lá ver essa igreja, conhecer e tal. E, enfim, então para mim é um grande privilégio estar conversando com você por causa dessa memória afetiva que eu tenho e que todo batista que se preza também tem, né, essa consideração afetiva pelas igrejas históricas, clássicas e que marcaram muito a nossa denominação.
E eu penso que para você deve ser uma grande honra, um grande privilégio, mas também um grande desafio assumir uma igreja com um histórico desse, né? Uhum. Sem dúvida alguma. É um grande desafio. A igreja, antes de ser um desafio, como você disse muito bem, é uma honra, um privilégio ser pastor da igreja. Eu estou aqui há 10 meses, ainda não completei nenhum ano, né? Ano passado que nós chegamos aqui, agora em julho, está fazendo dia 23, realmente um ano que nós chegamos a Recife para ficar, e dia 17 de agosto foi o nosso culto de posse aqui na igreja. Então, sinceramente, nós nos sentimos muito honrados, muito gratos a Deus, felizes, fomos assim muito bem acolhidos e recebidos pela igreja. Vínhamos de um ministério muito longo lá no Rio, em Madureira. A igreja de Madureira é uma igreja muito amada, muito querida, e tínhamos um vínculo assim muito forte com a igreja, porque a minha família era da igreja de Madureira, a família da minha esposa, mais ainda, mais antiga ainda. Meus filhos são a 5ª geração da família dela na igreja. Uau! Então, a avó da minha sogra foi membro da igreja. Então a gente tem assim um carinho muito grande pela igreja. Minha esposa foi apresentada, dedicada a Deus ali naquela igreja. Meus sogros casaram na igreja, eu e minha esposa casamos na igreja. Fui batizado na igreja pelo pastor João Carlos Keiden, que faleceu agora recentemente no Canadá. Fui ordenado ao ministério pastoral lá para ser pastor auxiliar da igreja. Eu fiquei lá 2 anos como pastor auxiliar. Depois fui para Itaguaí, pastorear a igreja Batista de Piranema. Passei 3 anos lá em Piranema. E depois voltei para Madureira a convite da igreja para mais 24 anos de ministério lá. Então, ano passado, com 30 anos no total, aí Deus faz essas coisas novas na nossa vida que a gente não espera, não planeja, não podia imaginar sequer, né, que algo dessa natureza aconteceria conosco. E assim Deus nos trouxe para cá. Entendemos que era realmente essa a direção de Deus, de aceitar o convite, e aqui estamos para servir e amar esse povo, amar e servir, amar o povo pernambucano com as suas necessidades, carências, demandas, e também certamente servir a esse povo tão querido que nos acolheu e nos recebeu muito bem. Eu sei que tem pouco tempo, né, e principalmente com a pandemia, é menos tempo ainda, né? Uhum. Mas se é que você pode apontar assim a principal diferença entre pastorear no Rio de Janeiro. Madureira é Zona Norte, se eu não me engano, né? Zona Norte. Uhum, Norte, Madureira, onde abriga hoje uma das maiores pistas de skate da América Latina. Não sei se você sabe. Sei. Né? Foi inaugurado lá há pouco tempo. O Parque Madureira, uma das maiores pistas da América Latina. Aliás, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Amigos meus que fizeram aquele projeto, que executaram aquela obra. Que legal. E é um grande orgulho para os skatistas brasileiros, a pista de Madureira. E aí, rapaz, você sair daquela muvuca, aquela loucura que é Madureira, Zona Norte, Rio de Janeiro, e agora ir para Capunga, Recife, Pernambuco. Tudo bem que é capital, mas é uma dinâmica completamente diferente. Aí eu queria que você pontuasse. Eu sei que é pouco tempo, mas talvez já deve ter percebido alguma característica peculiar, que é diferente. O que é que você percebeu nessa primeira leitura aí? A Igreja de Madureira ela tem semelhanças e tem, obviamente, diferenças na Igreja da Capunga.
Madureira é uma igreja mais histórica do que a Capunga. A Capunga está com 97 anos, Madureira está com 108. Em termos de idade, Madureira é mais antiga. Madureira é mais antiga, né? De 1911, 31 de dezembro de 1911. Né? A Capunga é de 19 de abril de 1923. Né? A igreja de Madureira, nós acompanhamos aquele período em que ela era uma igreja muito com um estilo bem tradicional. Isso foi o nosso período de criança, né? A adolescência na igreja, a igreja sempre muito, muito tradicional e tal. Então, hoje nós encontramos uma igreja também bem tradicional, que é a igreja da Capunga. Diferenças assim nós temos, porque Madureira, embora seja assim uma igreja de bairro, ela tornou-se uma igreja de bairro nos últimos anos, por conta da violência no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou, nesses últimos 20 anos, por uma transição muito grande. Quem tinha dinheiro foi para Barra e Recreio, bairros da Zona Oeste, lá onde teriam certamente melhores condições de vida, condomínio, mais segurança e tal. Quem não tinha condições, né, permaneceu onde estava, mas com muitas limitações e muitas restrições. Madureira é um local muito central, Capunga também é muito central, né? Tanto que muitas atividades da denominação carioca, da convenção carioca, eles sempre pedem para fazer em Madureira porque é um ponto central, tem 2 linhas de trem. Quando não é em Madureira, é em Vila da Penha. Fica Vila da Penha, exatamente, né? Não é na PIB do Rio, não é na PIB do Recreio, mas ali em Madureira você tem as 2 linhas de trem, você tem BRT, você tem realmente um local central. A Capunga também é um local muito central. Quando eu cheguei em Madureira, cerca de 80% da membresia morava fora do bairro. Então era uma igreja tipicamente de fora, né? Com o passar do tempo, como eu disse, por conta da violência, tornou-se natural que as pessoas procurassem igrejas mais próximas de suas casas, justamente para poder evitar ter que pegar um ônibus, ter que passar por zonas de conflito e tudo mais, né? E Madureira se tornou realmente um bairro assim muito conflituoso por conta de simplesmente 4 favelas que realmente são bem grandes ali. 2 delas são assim, uma em frente à outra, com a via principal no meio. De vez em quando tem briga de facção entre uma e outra. Membros da igreja que não tem como sair de casa, não tem como ir ao templo para adorar. Realmente uma situação muito, muito difícil, muito limitada. Do lado ali, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, bairros que sofreram, por exemplo, de Jacarepaguá, para você chegar em Madureira, você tinha que passar na Praça Seca. Praça Seca, que era um bairro extremamente residencial, onde tem uma outra igreja histórica de um grande amigo meu lá, que é a Igreja Batista Barão da Taquara. Tem a igreja, eu preguei lá esses dias, só que do lado ali na Maranata do Paulo Brito. Sim, ali conheço. Na Praça Seca, 2 mega igrejas, Barão da Taquara com Novaes e a Maranata do Paulo Brito. Era um lugar muito bom e hoje é aquela, né? Conflito tá complicado. Eu estive lá em janeiro e a situação tá bem grudada ali, tem uma comunidade ali pertinho, o negócio lá tá... A Maranata está mais perto ainda da comunidade do que a Barão. Na rua de trás o pau já está quebrando lá para dentro. Terrível, terrível, né? E tem gente da igreja de Madureira que mora ali naquela região e às vezes não consegue dormir de tanto tiro, né? Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, aquela situação toda, né? Semana passada o pastor Novaes esteve comigo na nossa live, uma live que a gente tem feito também, uma vez por semana a gente faz uma live com convidados, né? E então essa situação afetou bastante, mudou bastante o perfil da igreja, né? Mudou bastante o perfil da igreja
e a igreja acabou se tornando mais uma igreja de bairro, do bairro realmente, de Madureira, e ali há adjacências e tudo mais, né? E Jarracapunga continua sendo uma igreja central, com gente de vários lugares da grande Recife e fora da região metropolitana de Recife mesmo, né? A gente tem aqui gente de Olinda, gente de Paulista, gente de São Lourenço da Mata, e gente de Jaboatão, dos Guararapes, muita gente realmente. Capunga é uma igreja central, é uma igreja assim de referência para o estado de Pernambuco, é uma igreja que tem abençoado muito o estado com a sua participação denominacional também, seu envolvimento com a denominação. Ali ao lado do Colégio Americano Batista e do seminário, você fez uma alusão muito interessante, porque assim como no Rio de Janeiro existe Igreja Batista Curuçá, Colégio Batista Xepa e Seminário do Sul, né, que eu conheço muito bem, porque estudei ali. Então, aqui a realidade é Capunga, Colégio Americano e o Seminário do Norte, e detalhe, ainda tem o SEC do lado do Seminário do Norte, né? Que lá no Rio não é tão pertinho assim, não é tão colado, que eu digo. É perto, mas dá para ir andando, mas não é colado, assim como é aqui. O SEC é exatamente ao lado do Seminário do Norte, né? Então, são 4 instituições, né, incluindo a igreja, da denominação, e que servem realmente de referência para o estado de Pernambuco, uma igreja histórica, muito querida, que tem preservado a sua doutrina, tem preservado os seus valores ao longo desses anos, e realmente nós louvamos a Deus pelo privilégio e pela honra de servir ao Senhor com os nossos irmãos. Então, pelo que eu entendi da sua história, o seu chamado, sua preparação, o tempo de seminário, foi tudo em Madureira mesmo, né? Foi em Madureira. O meu chamado, de fato, aconteceu quando nós estávamos na segunda igreja de Madureira. Eu fui para a primeira igreja batista de Madureira com 6 anos de idade. Meu pai e minha família, eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e meu pai, então, minha família, nós nos mudamos para a freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e fomos morar lá. E meu pai só tinha um amigo crente no trabalho que congregava numa igreja na cidade do Rio de Janeiro. E ele era membro da onde? Da igreja de Madureira. Por causa desse amigo querido, que faleceu ano passado, ou retrasado, nós fomos para a igreja de Madureira. Andávamos simplesmente 13 quilômetros da nossa casa até a igreja, mas criamos um vínculo muito forte, né, com a igreja, com o bairro, com o lugar. Passamos 10 anos ali, e aos 16 anos, meus 16 anos, meu pai foi ordenado, terminou uma fase do seminário, foi ordenado pastor e convidado para ser o pastor da segunda igreja batista de Madureira, que estava sendo organizada como filha da PIB de Madureira naquele período, né? Aí fomos para lá, aquele ambiente de congregação, uma congregação dentro do Morro São José, ali em Madureira, né? Quando descia o morro, dava de cara com o Mercadão de Madureira, uma aglomeração imensa de gente ali. E passamos 4 anos ali, subindo aquele morro, visitando gente, fazendo mutirão missionário, e graças a Deus a igreja está lá até hoje plantada, né? E naquele período, em 1985, eu entrei no seminário em 85 para fazer música, na verdade. Fiz 1 ano de música, aí depois me converti, desculpa aí os músicos, brincadeira. Aí eu tive realmente uma experiência muito forte com Deus, né? Foi, na verdade, assim, uma tentativa de fugir, né, do chamado, mas fiz aquele ano inteiro, fui aprovado, passei e tal, mas quando o ano terminou eu tinha consciência de que
eu não tinha condições de continuar. E que Deus, o chamado de Deus realmente era realmente para teologia, para serviço ministerial, pastoral. E então me entreguei realmente de corpo e alma ao Senhor e fiz mais 4 anos aí de teologia, né? E aí no final do curso fui ordenado, passei e qual 2 que é a anos ainda, né? Diferença, pastor? Uhum. Passou 2 anos ainda como auxiliar, né? Você ia falar. Como seminarista lá na segunda igreja de Madureira. Isso. E quando meu pai, que é pastor também, saiu lá da segunda de Madureira e foi para a PIB de Itaguaí, onde está até hoje, com 78 anos. É mesmo? 33 anos de ministério, está lá. Que bênção! Se reinventando nessa pandemia com 78 anos. Tá? Imagino, ele está fazendo online. Tá. Domingo passado fizeram uma surpresa para mim, anteontem aqui, porque ontem foi meu aniversário. Fizeram uma surpresa, meu pai mandou a mensagem gravada e tal, e colocaram meu pai. Rapaz, eu tô achando a coisa mais bonita do mundo, cara. Os pastores com celularzinho e tal, fazendo live e entrando no Zoom. É a coisa mais linda, cara. Muito legal. Meu pai sempre foi assim muito tecnológico, graças a Deus, sempre gostou muito de se atualizar e tal, em alguns momentos com equipamentos e dispositivos assim mais atualizados do que os meus e tal. Sempre, né? Mas ele está, obviamente, assim, se reinventando, né? Nesse período agora de pandemia. Aí quando ele foi para Itaguaí, eu disse a ele, pai, eu preciso ter a experiência de ser seminarista de um pastor que não seja o meu pai. E o senhor deixa eu ficar aqui e tal, me abençoa. Beleza, você pode ficar. Aí fiquei. E nisso a primeira igreja de Madureira foi e me convidou para voltar e ser seminarista da igreja. Aí eu passei 3º e 4º anos como seminaristas na PIB de Madureira. Depois disso, mais 2 anos como pastor auxiliar. Pois é, década de 80, início de 90. Eu converti, Marcos, eu sou um menino. Embora os cabelos caídos aqui enganem, e minhas rugas, é porque eu já rodei muito, entendeu? Já fiz o motor umas 3 vezes. Eu tô meio destruído, mas eu tenho 38 anos. Eu converti em 98. Que legal. Converti em 98 com 16 anos. Numa quarta-feira chuvosa, a convite de um amigo, recém-convertido, entrei na quarta-feira, um culto de oração na Igreja Batista Central de Volta Redonda. A irmã Lobe, como ministra de música, regendo, e de repente sai de trás, lá numa entrada estratégica, pastor Nilson de Márcio, de terno e gravata, numa quarta-feira à noite, e faz assim, ó, que todo mundo fica em pé. E eu no último banco, como visitante, todo escabriado, um adolescente, completamente rebelde, skatista, ouvia rap, reggae, rock, hardcore, e frequentava tudo quanto é porcaria, e consumia tudo quanto é porcaria. E de repente entrei na igreja pela primeira vez, pastor. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Que coisa. Nunca, nem católica, não fiz esse negócio de primeira comunhão, nada. Eu fui numa aula da catequese, minha avó, que era filha de Maria, eu sou neto de italiano, então esse nome meu, Mezza Barba, né? Meia barba, a barba do meio, o cavanhaque italiano, sobrenome do meu avô veio mesmo da Itália e tal. Então minha avó, aquela coisa do italiano, romano, né? Católico e tal. Então minha avó me matriculou na classe da catequese e me deu um caderninho, brochura com lápis, e eu fui para a aula. Na metade da aula, a senhora que dava aula lá, dona Gertrude, sei lá como é que era o nome dela, me expulsou, mandou embora. Aí eu cheguei em casa, joguei o caderno, tirei a camisa e voltei para a rua, para brincar, para correr, nadar no rio, pular aqui e tal dos outros. Fazia muita bagunça. E aí minha avó saiu correndo atrás, volta aqui, vem cá. E o que foi, vó? Já acabou a aula de catequese, o catecismo e tal? Eu falei, não, a dona lá mandou eu ir embora, falou que eu não posso estudar, não. Aí minha avó ligou lá para a casa paroquial, que minha avó era dessas, envolvida lá no negócio.
Ligou para casa do paroquial, mandou chamar a dona menina lá. A moça veio e o que aconteceu que você mandou meu neto embora? Ah, dona Bárbara, esse menino da senhora aí não precisa de catecismo, não. Ele precisa de exorcismo. O menino tá com capeta no corpo, dona Bárbara. Ninguém aguenta esse menino da senhora, não tem jeito não. E aí, rapaz, eu não fiz nada. Fui batizado bebê por causa da minha avó, meu avô, aquela coisa romana, né? Me batizaram lá por aspersão como bebê, mas eu nunca mais entrei, não fiz catecismo, nem crisma, nada. Nem entrei. E minha experiência espiritual e religiosa era zero. Não era assim que eu ia num centro, Kardec, Umbanda, nada. Era absolutamente nada. Experiência espiritual zero. Tanto de um lado quanto do outro. E aí, de repente, cara, eu entro numa quarta-feira à noite, Igreja Batista Central de Volta Redonda, uma igreja enorme naquele tempo, muitos membros, pastor Nilson de Marzio, medalhão da... E aí, rapaz, eu vejo aquele monte de banco assim, uma igreja enorme, e eu sentei no último banco acanhado, aquela coisa, né, sem saber como que funcionava, prestando atenção, de chinelo, de bermuda, de boné, todo errado. E aí um grupo de senhoras lá na frente, aquela coisa do culto de oração, né? Aí o pastor Nilson fez assim, o povo levantou e ele fez aquela saudação formal e tal. Fez assim, o povo abaixou, sentou. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? A impressão que eu tive é que era tudo ensaiado e eu não tinha ensaiado, eu estava fora do esquema e eu perdido, querendo ir embora. E eu combinei com o meu amigo que se eu fosse com ele, e porque eu falei com ele que eles iam me expulsar da igreja. Porque eu expulso de tudo quanto é lugar. Na igreja, muito menos, né? Aí ele falou, então vamos comigo, porque se eles te expulsarem, eu saio com você e não volto nunca mais lá. Então eu fui com esse objetivo, eu vou fazer uma bagunça, o povo vai me expulsar e esse amigo meu vai parar com esse negócio de ser crente. Cara, e os diáconos de plantão, e eles tiravam os meninos, tomavam boné, fazia aquelas coisas, né? Cara, e eles não fizeram comigo, impressionante. Foi Deus mesmo que segurou o diácono, e ele ficou bufando do meu lado, assim, inquieto, e eu olhando sem entender nada. Rapaz, aí mandaram orar em duplas. Aí tava eu e esse amigo. Agora vamos orar em duplas. Aí as irmãzinhas em duplas, né? Aquela coisa, os batistas quietinhos com a mãozinha assim, aquela oração bem baixinha, amém e tal. E eu, como é que faz? Eu não sei rezar e tal. Ele, cala a boca, cala a boca. Com vontade de rir, cara. Foi muito engraçado. E aí, de repente, faz uma oração, né? Para aquela oração em dupla, o pessoal volta para o lugar. Ele abre a Bíblia em Lucas 15, lê a parábola do filho pródigo. Uma quarta-feira. Isso foi setembro de 98, numa quarta-feira. Ele estende o dedo assim, ó, na minha direção e diz, filho pródigo, volta para casa, porque Deus é o pai que você precisa. O título da mensagem era esse. Mas o que você não sabe, pastor Marcos, é que eu não tive pai. Olha, rapaz. Eu era rebelde, eu era agressivo, violento e daquele jeito, exatamente pela ausência paterna. E aí, um cara que nunca me viu, com 60 e tantos anos de idade, num terno, cantando firme nas promessas, é meu hino preferido, porque foi o primeiro que eu ouvi na vida. E aí, cara, o cara estica o dedo, não tinha nada. E eu tô fazendo essa introdução porque eu vou te fazer uma pergunta meio sagaz agora. Porque assim, eu fico vendo o pessoal contextualizando a igreja, a liturgia e tal, ok, nada contra, é isso mesmo. Temos mais aqui contextualizar, atualizar, mas às vezes eu vejo alguns exageros com aquela desculpa de que temos que fazer para atrair e tal e tal. E a minha experiência é exatamente avessa a isso. Não tinha nada naquela igreja que me atraísse. Um adolescente, skatista, maluco, rebelde, entendeu? O que é que tem? Piano, órgão, violino, firme nas promessas, um grupo de idosos orando e um pastor idoso de terno pregando extremamente formal. Mas o evangelho genuíno foi pregado. E aí, Deus é o pai que você precisa. Aquilo entrou no meu coração
sabe? Não tinha parede preta, não tinha púlpito de tambor, não tinha luz de LED, não tinha nada. Mas tinha o evangelho sendo pregado de forma genuína. E aquilo explodiu minha consciência, a metanoia aconteceu imediatamente, e o pastor teve a sensibilidade de fazer um apelo. Numa quarta-feira à noite, um culto de oração. Uma quarta-feira chuvosa, aqueles cultos minguado, que vai pouca gente. Mas ele, sendo pastor há anos ali, ele percebeu, tem 2 adolescentes ali que não são membros da igreja. O que é que esses meninos estão fazendo aqui? De bermuda, de boné. Pregou o evangelho, cara, estendeu o dedo e falou, filho pródigo, volta para casa, o pai te espera de braços abertos. Ele desceu do púlpito, abriu os braços e falou, eu estou aqui em nome do pai para te dar um abraço e te receber na casa do pai. E o céu ficará em festa porque um pecador se arrepende. Eu saí correndo, cara, do último banco, em lágrimas, correndo, abracei aquele velho que eu tanto amava, ele faleceu há 2 anos atrás, eu abracei o pastor Nilson, molhei o terno dele de tanto chorar, ajoelhei ali na frente, um culto de quarta-feira que não era, em tese, um culto evangelístico, e de repente as senhoras da MCA me abraçaram, e ele fez o término do culto, as irmãs me levaram para uma sala, me deram aquele Novo Testamento, mais importante ao amor, né, da Junta de Missões, e pegaram os meus dados e me convidaram para voltar à igreja e tal, para me matricular na classe dos catecúmenos e etc, etc, etc. Ali começou toda uma caminhada, sabe, que lá se vão 21 anos, 22 que eu converti, vai fazer, e 21. Batizei no dia 23 de maio de 99. Fez agora 21 anos. Então, quer dizer, não tinha nada ali que me atraísse, mas eu fui atraído pela pura e simples mensagem do Evangelho. E aí, o que eu quero perguntar para o senhor é exatamente isso. O senhor sai de uma igreja muito histórica e vai para uma outra muito histórica e também extremamente tradicional. E a pergunta é, como que o senhor percebe, como que o senhor lê e como é a sua abordagem a respeito dessas mudanças, dessa contextualização, dessas mudanças litúrgicas, de decoração das igrejas? Como que o senhor percebe isso? Qual a sua abordagem em relação a isso? Essa pergunta é bem assim, pertinente para esse momento que a gente está vivendo, não é? Realmente a gente tem visto muitas mudanças litúrgicas, na decoração dos templos e tudo mais, né? Existem, e eu respeito todas elas, entendeu? Respeito, eu acho que a gente deve realmente respeitar, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe exatamente como deve acontecer. Muitas igrejas que utilizam esse sistema já nasceram assim, né? Elas não fizeram nenhuma guinada, então, na verdade, elas já nasceram dessa forma e elas estão simplesmente caminhando na direção daquilo que elas sempre fizeram. Talvez algum ajuste aqui, outro ajuste ali, né? Eu gosto de lembrar, meu irmão, de uma palavra do mestre Israel Belo de Azevedo, lá numa aula do seminário. Ele sempre disse que a virtude está no meio, não está nos extremos. Então, o meu cuidado é sempre evitar os extremos, nem de um lado e nem do outro lado, porque a virtude não está nos extremos, ela está no ponto, no meio, ela está no equilíbrio que a gente precisa ter, isso em relação à nossa vida como um todo e também em relação à liturgia, em relação a tudo. Por outro lado, eu entendo que é necessário que o culto alcance todas as pessoas que fazem parte dele e que comunique a mensagem do Evangelho numa linguagem que seja perceptível a todas as pessoas que dele participam, não apenas a algum grupo, não apenas do jeito de um segmento ou de uma faixa etária, né? Quando eu privilegio uma única faixa etária, eu estou dizendo para outra faixa etária que eles não têm tanta importância assim, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio para justamente
evitar conflito de gerações e, ao mesmo tempo, fazer com que, primeiramente, em termos de liturgia, ele seja, o culto seja do agrado dele, né? Porque nós nos reunimos para adorar de uma tal forma que ele se alegre, né? O Rick Warren diz que adorar é fazer Deus sorrir, né? E o Russell Shedd dizia que normalmente quando a gente pensa em adoração, a gente pensa mais em forma do que em essência, né? E a gente está muito mais preocupado com a forma do que com a essência. Deus pode ser extremamente engrandecido num ambiente extremamente tradicional, como também pode ser extremamente engrandecido num ambiente contemporâneo, né? Como também pode deixar de ser engrandecido num ambiente tradicional e deixar de ser engrandecido num ambiente contemporâneo, porque o culto é a partir do coração de cada pessoa que dele participa, né? E que se torna o adorador que o Pai está procurando. Aquele que o adora em espírito e em verdade, que o adora com inteireza de alma, inteireza de coração, não é? Que não está ali para ver o que vai acontecer, para assistir um culto em qualquer ambiente que seja tradicional, seja contemporâneo, mas está ali para prestar um culto a Deus, para oferecer o seu culto ao Senhor. Nós perdemos muito desse sentido bíblico do culto. Eu creio que nós perdemos ao longo da nossa caminhada, porque o culto no Antigo Testamento ele tinha muito a ver com dar alguma coisa para Deus. E hoje a gente procura o que a gente pode receber de Deus, né? É um cristianismo de cardápio, em que a gente agora, então, na época de quarentena, o cardápio está aberto, né? Eu não preciso sair de casa, é só mudar o canal lá no YouTube e eu assisto qualquer igreja. Então, e onde é que está o meu culto a Deus? Onde é que eu estou oferecendo realmente o meu culto ao Senhor? Então, esse sentimento precisa estar no nosso coração, como adoradores, que o Pai está procurando e que o adorem realmente em espírito e em verdade. E aí sim, né, com equilíbrio, meu irmão. Com equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, a gente vai descambar para um lado ou para um tradicionalismo que vai engessar a tradição. E vamos lembrar que tradição é sempre uma coisa boa. Tradicionalismo que engessa a tradição é que é o problema. Tá? Ou então, por outro lado, vamos descambar para um contemporâneo aí que sem controle, completamente assim, de qualquer jeito, e também não vai ser bom. Também não vai ser bom. Como alguém já disse, né, a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Do que estão, né? Vivos, exatamente. Você mencionava João 4 e eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando em te interromper, mas deixando à vontade. Uhum. E aí eu pensei, cabia até uma nova tradução na linguagem de hoje, né? Uhum. Nem no piano, nem na parede preta, mas em espírito e em verdade, né? Ou seja, não é em Jerusalém, nem em Jerizinho. Às vezes as pessoas estão preocupadas com coisas que são, de fato, supérfluas. O que importa, de fato, é a essência do culto, se ele é espiritual, se ele é verdadeiro. E um grupo de irmãos cantando capela embaixo de um pé de manga é um culto agradável ao Senhor. E da mesma forma que você pode ter toda a parafernália tecnológica e não estar alcançando o coração de Deus, né? Isso é o que importa, de fato. Gostei muito da sua resposta. E como que a Igreja da Capunga enxerga essa questão? Como que você percebe aí a questão dos ministérios, a comunicação com as novas gerações, com as crianças,
aquilo que a gente vai, de fato, precisar se reinventar para continuar comunicando o Evangelho com as novas gerações, né? Os meninos aí, geração Z, os nativos digitais, os mileniais, ou o povo está chamando agora de geração mídia, os de 2010 para cá. Né? Esses dias tem um menininho aqui na igreja, ele é recém-batizado, e o menino é fora da curva. O menino que no meu tempo era chamado de superdotado. Agora eles chamam de altas habilidades. O menino é altas habilidades, o menino é um fenômeno. E eu preparei ele para o batismo, e o menino me fazia cada pergunta. Eu dou aula no seminário aqui, e agora eu estou mais parado, mas já dei aula em vários seminários, quase todos aqui do Espírito Santo, e nem seminarista fazia as perguntas que o menino estava me fazendo aqui na classe de batismo. E o menino com 10, 11 anos. Um dia ele estava com os amiguinhos correndo aqui no pátio, e eles estavam falando uma frase, e eu reconheci que era uma frase do Aslan, que é um personagem, o leão das Crônicas de Nárnia, escrito pelo C.S. Lewis. E aí eu chamei ele, falei, rapaz, você sabe de onde é essa frase? Ele falou, eu ouvi na internet, num desenho animado, não sei o que, e tal. Falei, não, rapaz, espera aí. Aí fui lá, peguei, ele tá até aqui, ó. Aí peguei o livro das Crônicas, né? Esse aqui é aquele que tem todas as crônicas completas, eu tenho esse livro. E aí peguei o livro que eu comprei para o meu filho, para ler com o meu filho e tal. E aí fui abrir, mostrei para ele as crônicas, mostrei quem era o Aslan, expliquei a ideia do C.S. Lewis, o Evangelho ali e tal. E aí ele falou assim, poxa, que legal, pastor, qual canal do YouTube que eu vejo isso aí? Aí eu falei, não, meu filho, não tem no YouTube não. Ele falou, ué, então onde é que está na internet? Eu falei, não, para que a internet? Olha o livro aqui na minha mão. Você não quer ler o livro? Ele, não, eu quero ver o YouTube. Aí eu falei, mas para que o YouTube se você tem o livro? Ele falou, pastor, se não está no YouTube, não existe. Aí eu falei, mas como que não existe? Olha aqui o livro na minha mão. Ele falou, pastor, livro é coisa de velho. E saiu correndo, uma criança, cara. Quantos anos ele tem? 11 anos. 11 anos. 11. E outro dia, ele é muito legal. Esses dias ele estava com os meninos, uma menina que batizou junto com ele, estava com o ukulele, bling, bling, com o ukulele, e eles estavam cantando uma música essa geração aí, worship, né? Esse novo movimento de adoração e tal. E aí era uma música que dizia assim, só quero ver você. Você, no caso ali, era Jesus. E a menininha, bling, bling, com o ukulele, e eles cantando. Aí eu falei, cara, eu tenho crise, porque eu fui criado aos pés de Nilson de Marzi, né? Então, aí eu tenho crise, chamar Deus de você, eu tenho dificuldade, por causa do meu avô, que eu tinha que chamar de Senhor e etc. Enfim, eu sei que Senhor na Bíblia, se referindo a Deus, não é um pronome de tratamento, é um título, o Adonai, o Kyrios, certo. Ele é o dono, ele é o patrão, enfim. Mas eu tenho uma dificuldade, que é coisa minha, as gerações passadas têm também. Aí eu chamei ele e falei, eu preciso entender qual é a perspectiva dessa molecada. Aí eu chamei ele, e ele é um menino bom de diálogo. Aí eu chamei, vem cá lá, senta aqui. Estava vindo vocês cantando essa música ali, só quero ver você. Quem é esse você da música? Aí ele falou, é Jesus, pastor. Aí eu falei, e você não liga de chamar Jesus de você? Você não acha que tem que chamar ele de Senhor? Aí ele falou, claro que não. Quando ele falou, claro que não, eu falei, opa, tem um negócio aí. Aí eu falei, por que claro que não? Aí ele falou, porque Jesus é meu amigo, pastor. Eu considero Jesus um amigo. Eu não chamo meus amigos de senhor, eu não chamo nem meu pai de senhor, pastor. Não chamo nem minha avó de senhora. Eu vou chamar Jesus de senhor, não. Jesus é meu brother, Jesus é meu amigo. É você, tá de boa, pastor, tem problema não. Tá de boa, meu filho. E aí, sabe, eu fui me dando conta de que para as novas gerações, eles compreendem os vocábulos, as expressões de uma maneira diferente que a gente compreende. O meu filho não foi obrigado a me chamar de senhor. Né? Então, assim, é uma nova dinâmica, é uma nova relação, são novos termos, novos conceitos, eles compreendem. A cosmovisão dessa meninada é completamente diferente da nossa. Né? Eles já nascem com um touchscreen, já é uma outra perspectiva, uma outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Como que você, como que a liderança, tanto lá de Madureira quanto Capunga, que são igrejas muito históricas, como que vocês percebiam isso?
em Madureira, assim, quando eu estava saindo de Madureira, foi ano passado mesmo, né? Eu saí em julho. Aliás, hoje completa exatamente um ano da minha despedida em Madureira. Hoje, 14 de julho do ano passado. Mas em abril do ano passado, nós encerramos um ciclo lá de capacitação, de treinamento do nosso ministério lá com crianças. Lá nós temos lá eles têm hoje um ministério de novas gerações que engloba jovens, adolescentes e crianças, né? Meu filho, que é pastor também, que era o líder, ainda é o líder, está lá ainda até hoje como líder. E então eles passaram um pouco mais de um ano com a consultoria da Envisionar, Envisionar Kids. E em abril, conheço o trabalho do Josué Campanhã, né? Muito bom, excelente. Amigo muito querido. Só que nesse caso eles fizeram uma parceria específica, né? Nós fizemos naquela época, para o Ministério com Crianças. Então, em abril eles implantaram uma nova filosofia de ministério e tal, e realmente revolucionou o trabalho com as crianças, até pré-adolescentes também, e graças a Deus eles estão caminhando bem nessa direção. Eu creio, aqui na Capunga também nós temos um ministério infantil muito bom, temos o Ministério de Juventude, que engloba adolescentes e jovens. Tá? E eles têm os segmentos de adolescentes, que é o UP, os jovens são Conexão, tem 30 mais também, são vários grupos da juventude, coordenados também por um pastor de jovens, que está aqui com a gente aqui. Eu não sei como é que eles souberam dessa live aqui, rapaz, eu não sei. Você mandou esse convite para a nossa igreja? Rapaz, você não é mole não, rapaz, porque eu não mandei, você mandou. Você me mandou hoje o convite, eu não mandei para ninguém, tô vendo um monte de gente da igreja entrando aqui. Pastor Marcos, presta atenção. Você não precisa divulgar, eu divulgo, marco você, e as pessoas que te seguem vê a marcação e ficam sabendo, cara. Beleza. Mas então, o grande desafio que eu vejo é entrar no mundo dessa galera. E você conseguir penetrar lá para poder falar de Jesus, mostrar para essas pessoas que essas pessoas são importantes para Deus, que esses jovens, adolescentes são importantes para Deus, e fazer com que eles se tornem, para a rede deles, instrumento de proclamação do Evangelho. A gente tem um exemplo muito legal aqui na igreja com um garoto chamado Pedro. E ele é conhecido nas redes sociais como Pedro Plebeu. No TikTok dele, ele tem mais de 100 mil seguidores. Aí, ó! E ele só faz vídeos evangelísticos. Eu gosto demais disso. O povo nem sabe o que é TikTok, o menino está com mais de 100 mil. Eu fiz o TikTok esses dias, porque eu vi que uma menina, uma adolescente aqui da igreja, que eu batizei agora há poucos dias, é da família aqui, membros fundadores da igreja, um amorzinho. Ela fez um TikTok e estava aparecendo direto as coisas. Eu falei, gente... E aí eu fiz e não sabia mexer. Aí eu mandei um WhatsApp para ela, Maísa, me ajuda. E tem que ver coisa mais linda, ela me mandando áudio, me ensinando. Pastor, clica assim e faz assim, e não sei o que, mandando vídeo, me ensinando. E ela ficou até altas horas da madrugada me ensinando e eu fiz. Já estou com 37 seguidores. O Pedro tem 100 mil. O Instagram dele, se eu não me engano, eu acho que tem 16 mil. Entendeu? E ele prega o evangelho, cara. Ele prega a palavra. Prega a palavra. E às vezes alcança mais gente que nós, tá? Muito mais. Então você imagina, você precisa investir na formação de discípulos, discipular essa galera, capacitar essa galera, e dessa forma Deus vai usá-los onde eles estão. Eu quero o contato desse menino, pastor. Eu vou te passar. Manda o contato dele para mim, vou fazer uma live com ele. Quero fazer uma live com ele. Sim. Ele vai gostar muito. Quero conversar com ele. Pedro, a gente tem que aprender com eles, cara. Tem muito que aprender.
né? Quando eu cheguei aqui na igreja ano passado, a própria liderança da igreja me pediu muito que a gente aperfeiçoasse a comunicação com a nova geração, né? Legal, E que a gente está legal, tentando fazer isso, que legal. de alguma forma, que O que eu Deus... queria, para você ver, olha que legal, né? A gente olha Uhum. assim, Capunga é uma igreja histórica, eles vão ficar ali engessados, vão Não. morrer com aquele piano, cantor cristão. Que nada, cara, é uma igreja histórica e tão relevante Uhum. exatamente por isso, porque está sempre se reinventando, sempre Isso, pensando, sempre isso. chegando junto agora, sem ir para os extremos, sem Não, romper com tudo. É aquela coisa, não, vamos dar não. o banho no bebê, mas vamos jogar só a água suja fora. Não vamos É. jogar o bebê junto, né? Não, não. A Capunga e as igrejas históricas do Brasil, elas têm uma história linda, sabe? Tem um testemunho lindo perante a comunidade, perante tanta gente, sabe? E a gente precisa estar atento a isso. Ela tem história para preservar, e mais do que história, ela tem uma mensagem, um conteúdo inegociável, né? O conteúdo da palavra de Deus, do Evangelho, eles são inegociáveis. A gente não tem como abrir mão disso, hipótese alguma, hipótese alguma. Simples assim, né? Simples assim, simples assim. Em Madureira, a igreja lá hoje, como eu disse, está com 108 anos, né? Passaram inúmeros pastores por Madureira, diversos pastores, né? Altino Vasconcelos, pai do Heber Vasconcelos, foi pastor. Quando eu cheguei em Madureira, ele era Alberto Alves de Souza, que era daqui de Recife, foi pastor lá. Salomão Ginsburg, né? Irlande Pereira de Azevedo foi pastor interino em Madureira. João Carlos Queida, sabe, uma das pessoas mais Irlande, inteligentes. o Irlande também foi interino em todas as igrejas históricas do Um monte Brasil, né? um monte de igreja. Quando ele era pastor no Meyer, ele foi pastor O interino lá em Irlande Madureira. é o interino O batista, né? interino, né? Cara, é Muito impressionante. querido, né? Então, mas Meu graças querido, a Deus, em 108 anos, nunca, apesar de muitas mudanças de pastores, a mensagem nunca mudou. O é isso púlpito sempre aí, foi o mesmo. isso aí, O púlpito sempre foi o mesmo, a Capunga a isso mesma aí. coisa. Em 97 anos de história, a mensagem nunca mudou. Isso aí. Muda o Né? banco, muda o instrumento, muda o ritmo, muda o endereço, mas a mensagem nunca A muda. mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo, o Muda evangelho pastor, é o muda mesmo, diretoria, muda. muda liderança, mas a mensagem não E é muda. isso que a gente Aleluia. precisa preservar, né? E É isso aí. guardar no coração, Que pedir a Deus benção, que nos cara. dê sabedoria Infelizmente, e discernimento para se comunicar melhor com as novas gerações e alcançá-las também, porque elas serão a igreja. Né? Se não são já a igreja de hoje, serão a igreja daqui a pouquinho. Né? já são, faz Exatamente. tempo. Tá bom? Infelizmente, o Instagram só libera até 1 hora de live, então Exatamente. nós temos agora 1 minuto até o fim e eu queria te dar a liberdade de falar o que você quisesse, claro, dentro desse 1 minuto, e te Acho que tem menos de agradecer 1 minuto. e dizer que foi um privilégio, uma honra, foi uma conversa muito boa, muito Beleza, edificante. Daqui a pouco vai estar no YouTube, eu vou te mandar o link para você beleza. compartilhar com todo mundo aí, porque Tá essa é uma ótimo. live que ainda vai abençoar muita gente, glória a Amém. Deus. Muito Amém. obrigado, querido. A Você palavra é é só de bem... gratidão, de agradecimento. Obrigado pelo convite e que Deus continue abençoando você, a Igreja Batista de Guaranhus, e que Deus continue abençoando todo o nosso povo querido aí do Espírito Santo. Tá bom? Prazer Amém, muito grande. amém. Muito obrigado pelo convite. Todo meu. Muito Amém. obrigado a todos que nos acompanharam. Forte Deus abraço. abençoe a todos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós. Para a Amém, glória querido. de Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pastor Marcos. Muito Tudo de obrigado. bom, meu Deus irmão. abençoe você, a Capunga, todo o Recife, todo o Pernambuco. Amém, Amém. querido. Obrigado. Tchau, tchau.